Deus, a substância de toda a forma, de Joel Goldsmith. Vencendo o mundo. Temos a oportunidade de dominar a morte por completo, no sentido de permanecermos aqui na Terra em nossa forma presente e nas contínuas e progressivas aparências que esta forma venha a assumir. Não sei se isso vem sendo feito ou não, mas há esta oportunidade. Contudo, o ponto importante não é este. Se iremos permanecer aqui por 200 ou por 2000 anos, não tem importância maior do que viajar para Nova York ou para a Califórnia ou Europa. Não há importância alguma o lugar em que iremos viver. O importante é como vivemos e por que vivemos. O ponto importante é em que nível de consciência estamos vivendo. Estamos nós vivendo de forma tal que, seja qual for o local ou plano de existência, dominamos os obstáculos da mortalidade e da materialidade? Uma das últimas declarações de Jesus foi a seguinte: Eu venci o mundo. João 16:33. Mas era ainda Jesus que estava dizendo aquilo, enquanto estava no mesmo corpo. Eu venci o mundo. Nós também vencemos o mundo à medida de nossa conscientização. Este corpo não é um poder sobre mim. Eu sou a vida, a mente, a inteligência e o poder que governam este corpo. Não eu, um ser humano, mas eu, a divina consciência do ser. Dirijo este corpo, este negócio, este lar, este ensinamento e este algo mais dentro da faixa da minha consciência. O grau de nossa conscientização de que esta divina consciência nos governa é o grau com que nós vencemos o mundo. Então poderemos caminhar por sobre as águas, caminhar entre os micróbios, caminhar entre as guerras ou catástrofes, sem que nenhuma dessas condições tenha grande efeito ou poder sobre nós. Porque dentro de cada um de nós estou eu, e eu sou o poder que rege toda a nossa experiência. Onde quer que estejamos, seja qual for a condição ao nosso redor, iremos nos encontrar diariamente alimentados, vestidos e abrigados. Se for necessário, encontraremos o maná caindo do céu. Se for necessário, acharemos ouro na boca de um peixe. Se for necessário, veremos pães e peixes serem multiplicados. De uma forma ou outra, seremos supridos diariamente com tudo o que se fizer necessário, seja na forma de pessoa, lugar, coisa, circunstância ou condição. Mas esta nossa experiência ocorrerá somente quando vencermos o mundo. O processo para vencer o mundo tem início com a nossa compreensão da unidade e nossa união com Deus, com a nossa conscientização de que eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. João 5:30. Tudo que está fluindo através de mim é a vida, a saúde e a plenitude que é Deus. Isto, disse o Senhor, não se glorie o sábio no seu saber, nem se glorie a fonte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Porém, aquele que se gloria, glorie-se em me conhecer e em saber que eu sou o Senhor que exerce
a misericórdia, a equidade e a justiça sobre a terra. Jeremias 9, 23, 24. No momento em que começamos a perceber que tudo o que temos é do Pai, que é universal, impessoal, imparcial e, portanto, que não temos direitos nem patentes, estaremos abrindo nossa consciência ao fluxo. E é quando aquele governo se responsabiliza por nosso corpo, nossos negócios, nosso lar, onde quer que estejamos. Ressurreição e ascensão. Na consciência de Deus não existe morte. Deus não pode morrer. Deus é vida eterna e a consciência infinita não pode morrer ou ficar inconsciente. Deus, a divina consciência, está sempre se expandindo, se revelando, manifestando e expressando ininterruptamente a si mesma como consciência individual. Deus é a consciência individual e esta consciência não pode morrer. Se Deus pudesse morrer ou ficar inconsciente, então e somente então poderia você morrer. Como Deus é a vida individual, poderia esta vida morrer? Poderia esta vida que aparece como sua forma ou corpo desaparecer da Terra? Não. Pode somente sair do campo de visão da mortalidade, através do processo da ascensão. Quando nós, por nós mesmos, erguermos a nossa consciência acima da crença de que a vida está no corpo e que o corpo controla a vida, experienciaremos a ressurreição. Obteremos a convicção de Jesus ao dizer: derrubai este templo e em 3 dias o levantarei. Entre aspas, corpo. Quando estivermos imbuídos da compreensão de que a divina consciência, que é a consciência individual, governa e controla nosso corpo, e quando nós percebermos individualmente a verdade de que a nossa própria consciência é o poder da ressurreição, de reconstrução, teremos a nossa experiência da ressurreição e então virá a ascensão. A ascensão vem com a conscientização de que Deus está revelando a si próprio como o nosso ser individual e como o Espírito deve aparecer ou manifestar-se como forma. Então este corpo é tão espiritual, imortal e eterno quanto a espírito substância com a qual é formado. Com a luz dessa conscientização virá a nossa ascensão. Existe um significado espiritual trazido a nós pelo nascimento, crucifixão e ascensão do Mestre. Se existe uma progressiva expansão da consciência, até que o nascimento e a crucifixão se cumpram em nós e tenhamos atingido a ascensão, não mais no corpo, mas como uma lei sobre o corpo, nunca mais teremos de retornar àquelas experiências. A ascensão é o estado de consciência que sabe que o corpo não controla a vida, mas que a vida controla o corpo. O Mestre provou ter atingido aquele estado de consciência quando, referindo-se à sua vida, disse: eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. João 10, 18. E disse também: derrubai este templo, entre parênteses o corpo, e em 3 dias o levantarei.
João 2,19. Ou, em outras palavras, eu, consciência, controlo este corpo. A consciência controla o corpo pelo deixar que a consciência do eu sou forme de si mesma as maravilhas e belezas que nós denominamos aqui e agora. Capítulo 8. A natureza impessoal da verdade e da ilusão. As escrituras hebraicas profetizavam que o Cristo seria crucificado. Como alguém poderia predizer a crucifixão de um homem 2000 anos antes daquilo acontecer? Não se conhece uma boa razão que explique tal evento, porém, esta profecia é encontrada nas escrituras hebraicas. Qual é o sentido dela? O primeiro e o mais importante ponto a ser compreendido é que esta profecia não se refere a um homem em particular, mas sim à crucifixão do Cristo, a crucifixão da verdade. Os hebreus sabiam, de amarga experiência, que a verdade seria sempre crucificada quando aparecesse ao pensamento mortal. A verdade nunca foi nem nunca será aceita pelo pensamento mortal. Onde quer que apareça, fará surgir a rejeição eclesiástica. Isto não é ortodoxo, não está de acordo com o nosso ensinamento, não pode ser verdadeiro. E a própria análise eclesiástica irá bradar: crucifique-o. Desse modo, seguramente poderia ser profetizado, com 100 anos ou com 2000 anos de antecedência, que o Cristo seria crucificado, pois, onde quer que toque o pensamento mortal, o Cristo é vítima de crucificação. O Cristo é a manifestação de Deus, portanto, o Cristo não é um homem. Para os seguidores do hinduísmo, Krishna ocupa uma posição similar à de Jesus no mundo cristão. Há inclusive os que consideram Krishna apenas como homem, embora tivesse existido um homem chamado Krishna que deu ao mundo um ensinamento espiritual da mesma forma com que um homem chamado Jesus deu ao mundo o ensinamento do Cristo. O ensinamento de Krishna foi apresentado há muito mais de 1000 anos antes do evento de Jesus. E, no entanto, somente Jesus veio sendo identificado como o Cristo, enquanto Krishna foi considerado como um ser físico. Tanto Krishna quanto Cristo têm o mesmo significado, a presença de Deus feito manifesto, o Verbo feito carne. O pensamento mortal irá sempre crucificar a verdade. Assim, quando surge um indivíduo com esta visão da verdade, com esta visão do Cristo, e que com ele se identifica, pode-se saber que o caminho de sua crucifixão estará sendo preparado. Provavelmente ninguém captou a visão da unidade tão claramente como Jesus, e como ele se identificava com ela. A igreja da época achou que, com sua crucifixão, se livraria da confusa verdade que ele ensinava. Não considera a crucificação ou as perseguições aos santos e místicos como acontecimentos necessários ao mundo. O ensinamento comumente aceito hoje pelas igrejas ortodoxas é o de que Jesus teve de morrer para que fôssemos salvos. Entretanto, isso não passa de adaptação do antigo ensinamento dos hebreus, que considerava o sacrifício de animais inocentes como algo exigido por Deus. Tal ensinamento faz de Deus um tirano. Dessa forma, não sinto hoje que a crucificação ou perseguição
façam parte de um plano de salvação do mundo. Antes, pelo contrário, penso que aquilo ocorreu para as pessoas que equivocadamente se identificaram como um salvador pessoal, mais do que com o fato de ser um ensinamento da verdade, uma manifestação de que Deus e de ser cada mestre somente uma transparência pela qual o como a qual ele estaria aparecendo. Jesus veio ensinando: eu e o Pai somos um. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Os mestres que personalizarem a verdade, sentindo-se os responsáveis pela mensagem, sempre sofrerão o peso das perseguições do mundo. O erro deles está na própria colocação como sendo profetas com uma mensagem pessoal. Jesus foi bem claro nesse ponto ao declarar: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Porém, apesar desta declaração tão clara do próprio Mestre, muitos não a interpretaram corretamente.